Terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, meu sopro, fogo, meu espírito. Terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, meu sopro, fogo, meu espírito. Fala, galera! Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast, o Pelicast! Que isso! Galera, hoje um tema aqui importantíssimo. Eu vou quebrar aqui o roteiro. Sim. Eu queria, porque assim, a gente é professor, beleza? Mas a gente nunca faz um podcast professoral, fica chato pra caceta. Mas eu queria começar aqui com um questionamento que eu tenho feito com os meus alunos na sala de aula para dar o tom do nosso bate-papo. Né? Que é nunca mais, eu pedi para eles prometerem que nunca mais a gente vai falar de descoberta da América e descoberta do Brasil. Trocaremos esse nome da aula por invasão europeia. Ponto. Começamos assim. Né? Então, e por que eu estou falando isso? Né? Por que eu comecei fazendo essa apresentação fora do normal, sem falar de Lara Rocha, Orlando Stiglitz, dos nossos convidados? Porque o tema de hoje é sobre marco temporal. E se você não está entendendo marco temporal, o que é isso? Você está errado, porque você tinha que saber. Né? Porque talvez estejamos hoje, no momento que estamos na situação que estamos, porque você não faz ideia do que eu estou falando. Né? E tinha que ser um debate muito mais presente na nossa sociedade. Então vamos falar hoje de marco temporal, agora para aproveitar o roteiro que o Orlando Stiglitz fez de forma magistral. O marco temporal é um critério utilizado para a demarcação de terras indígenas, estabelece uma data limite para o reconhecimento dessas terras. De acordo com esse conceito, apenas as áreas ocupadas pelos povos indígenas até a promulgação da Constituição de 1988 seriam consideradas como terras indígenas legítimas. E para falarmos sobre isso, além, claro, do trio Ternura, né, que era um bom nome também para o nosso podcast, mas tudo bem. Trio Ternura, Lara Rocha, Orlando Stiglitz. E aí, pessoal? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas você vai assistir. Fala aí. Prazer. E aqui conosco, claro que a gente não pode falar desse assunto, né? Que senão cometeremos o mesmo erro que o Estado brasileiro comete há séculos, né? Nós chamamos aqui o coletivo Peabiru, né? Com a Daniela Tupinambá, Isabela Cariri e Mako Guaribaras. Acertei tudinho, né? Tudo bem? Então, por favor, Guaribaras. Olha aí, eu fui falar sem falar. Jaguaribaras. Então vamos falar de novo. Mako Jaguaribaras. Foi agora? Foi agora. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos. Coicatorete, Puranga Caruca, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Estamos aqui hoje em 3 representantes do coletivo Peabiru. É um coletivo multiétnico, então são de várias etnias diferentes, vários povos de regiões do Brasil, né, de Pindorama diferentes, né? Pindorama é o nome ancestral do Brasil, né, é um nome dado por nós indígenas. E é um coletivo de luta. Inclusive, nós nos organizamos, né? A gente nos fundamos em Brasília, justamente num acampamento chamado Acampamento pela Vida, que foi um acampamento realizado em 2021, justamente para a mobilização contra o marco temporal. Então, a gente já vê que esse é um assunto que está aí em Pindorama há 2 anos para ser discutido com muita urgência, sendo que não estamos vendo essa urgência tão legítima assim, né, nesse período. A gente tem aí um histórico de invasões desde 1500, muito antes. E nós hoje a gente quer falar sobre o nosso marco ancestral, né? Sobre justamente estarmos aqui muito antes dos invasores chegarem. E nós queremos justamente os nossos direitos garantidos, o nosso direito ancestral a essa terra. Canguequeretu, boa tarde. Eu sou Isabela Cariri. Tenho um nome na língua também, significa Nari. Sou indígena da etnia Cariri e sou muito feliz de compor o coletivo Peabiru, que, como a Dani falou, é um coletivo que foi criado na luta, né? Nós indígenas acabamos sempre nos deparando, desde que a gente nasce, se cria para a luta, né? Infelizmente, nós já somos programados a resistir, porque se a gente não tem essa movimentação de se organizar e se articular, evoluir, a sociedade nos engole, né? Então, dentro desse contexto da luta contra o marco temporal, nós fomos a Brasília, ficamos 1 mês acampados lá, inclusive ao lado do povo Xoclen, que é o povo protagonista contra esse processo, né?
E foi um momento, assim, de muitos choques, né? Muitos choques. Um mês, assim, a gente convivendo com diversos povos, né? Porque existe também diferenças culturais muito fortes que a sociedade apaga também nessa essa diversidade. Mas também um momento que a gente se fortalece muito, sabe? É muito bom estar ao lado dos seus, lutando por um objetivo em comum e um objetivo legítimo, que é a defesa dos nossos territórios, que é uma parte essencial do nosso corpo, né? A gente entende corpo, território, para a gente poder continuar exercendo nossa cultura, nossas línguas, cuidar das crianças, enfim, pensar a próxima geração, né? E a gente não fala só de territórios quanto territórios indígenas, a gente também fala de defesa da terra, a gente entende essa abrangência do que é o território indígena, que é um momento também de defender ali a terra, porque os povos indígenas hoje preservam também o meio ambiente. Então é desse lugar aqui que eu falo e agradeço demais o convite também. Boa tarde a todos, bom dia ou boa noite, né? Meu nome é Marcos Jaguaribara, Carão Jaguaribara, sou do extremo norte do Ceará, então acompanho o coletivo Piaberu, esse coletivo guerreiro, né? Formado nessa época, que eu, Marco, Carão, sou daquela galera que vem antiga, mas também aprendo muito com essa galera aqui, essa juventude, que é uma está oxigenando e está mostrando para a gente também como é que é a luta. Também como é a luta, essa juventude que vem travando os embates na sua consciência política, nos ensinando como é que é a transformação, essa transformação digital, porque a gente sofre muita discriminação, vocês são os indígenas, usa telefone celular, tem netbook, mas graças a grande Tupã, nossos ancestrais, que essa juventude que aqui está, tem também ali o Renato Tuxá, do povo Tuxá, guerreiro lá de Pernambuco, que lutou contra a usina nuclear, e essa juventude aqui está nos ensinando, dando norte ao caminho quando nós queremos de um marco ancestral, não esse marco temporal que vai ser um temporal de lutas. Vamos nos preparar. E muito obrigado por estar aqui ao lado dessas duas grandes guerreiras, aquele grande guerreiro que eu venho aprendendo também. Isso é uma escola de luta. Bom, aproveitando, posso fazer uma pergunta já inicial? Daniela falou de marco ancestral, né? Qual é a diferença do marco ancestral para quem está nos assistindo e o marco temporal? Olha, isso foi uma nomenclatura, na verdade, dada por nós, né? Faz todo sentido. Exato. O marco ancestral, ele é um marco indígena. Ele é a nossa existência. É o reconhecimento da nossa presença aqui. Porque nós não acabamos, né? Vocês como professores, eu também sou professora, eu vejo muitos livros de histórias desatualizados, em que coloca que o índio foi. Primeiro que é índio, né? Índio, a gente não usa mais essa palavra. E é sempre que é uma colocado... generalização absurda, desculpa interromper. Exato, é como aparenta, né? A Isabela Cariri falou, que a gente acampa, a gente fica acampado com mais de 100 etnias diferentes e nós nos estranhamos, porque somos diferentes entre nós. Sim. Temos línguas diferentes faladas, temos grafismos diferentes, costumes diferentes, alimentações diferentes, né? E isso tudo também tem a ver com o nosso estilo de vida, que é defender o meio ambiente. Nós utilizamos do marco ancestral para a gente ter o direito de ser quem somos, justamente ter toda essa pluralidade. O marco temporal é uma covardia à nossa existência, aos nossos direitos pela terra, pelo nosso próprio corpo, né? É uma invasão do nosso estilo de vida, né? Para além da propriedade, né? Porque o não indígena, ele vê a terra sempre como propriedade, como dinheiro, como forma econômica. Mas nós, quanto indígenas, nós temos o nosso direito, desde 1988, garantido pela instituição, de que os povos indígenas, eles têm garantia de manter a sua cultura. Então, como que a gente vai manter a nossa cultura sem território? Né? A gente tem os nossos corpos, e que o nosso corpo é a nossa aldeia, a gente leva a nossa aldeia onde a gente estiver, mas nós precisamos de território. Né? Então, esse marco ancestral é justamente para trazer quase que, né, uma forma contrária do marco temporal, uma forma de nós apossarmos aqui da nossa existência. Né? Porque a gente... Só para contextualizar para as pessoas, o grande debate, na verdade, hoje, pelo menos, cria-se uma atmosfera onde todo mundo reconhece a necessidade de demarcar. Que a gente já sabe que não é verdade. Vamos jogar limpo. Tem uma galera ali que era dura para não demarcar nada. Né? Eu vou contar um caso aqui para vocês, triste. Eu peço desculpa até pela agressividade do evento, mas eu acho que é muito importante, porque eu almoçava sempre no curso que eu dava aula ali na Praça Sãs Pena, que é da galeria.
eu almoçava sempre em frente numa casinha de sucos. O pessoal fazia uma comida legal, e aquela coisa, hora do almoço, passando aquele jornal, e aí você vai almoçando e comentando com o pessoal que trabalhava ali, era uma família de portugueses. Eu tenho ascendentes portugueses e tal, né, gente? Nenhum tipo de questão em relação a isso, mas só para pontuar. E aquela coisa, aparece uma coisa, quando é futebol, fala do futebol. Quando não sei o quê, fala do não sei o quê, né? E um dado dia, né, naquele RJ que estava passando ali, veio alguma questão indígena. E algum enfrentamento, algum conflito, alguma coisa, quando de repente a moça, que eu tinha uma afeição por ela ali dentro, que eu, né, fala para mim, professor, você tá vendo ali? Eu tô almoçando enquanto tô vendo, né? Então, tá vendo? Isso aí é fogo, né? Eu falei, não, isso é muito complicado mesmo. Ela, mas a culpa disso aí é dos portugueses. E aí eu falei, ela tá falando dela, né? Eu falei, pô, que autoconsciência, né? Pô, que bacana, ela vai dizer o quê? A culpa dos portugueses que fizeram esse absurdo. Não, sabe que ela completou? Eu falei, sem dúvida, né? E fui dar uma garfada. E ela me completa como? Culpa dos portugueses que não fizeram o trabalho direito, que não exterminaram todos. Gente, eu perdi vontade de comer. Sabe quando você embrulha o estômago e fala assim, gente, o dia que eu tô, aí, só de lembrar é um negócio muito doloroso. Pra mim, imagino vocês, tá? Por isso que eu pedi desculpa antes, porque eu imagino ouvir isso. Cara, é claro que ela não conhece, ou acha que não conhece nenhum indígena e tal, é uma pessoa que não tem empatia nenhuma, mas a fala dela, claro que a gente pode ficar aqui horas debatendo a respeito. Não é só uma falta de empatia, é uma completa ignorância. Não, Renatão, né? não, é uma ignorância e uma verdade, porque houve um holocausto indígena. Né? Eram 80 milhões, em torno de 80 milhões, segundo alguns dados. E em 100 anos, essa população desapareceu. Se colocar isso em perspectiva de demografia da época, foi o maior holocausto da história da humanidade. Desapareceram civilizações inteiras em 100 anos pela ganância do povo europeu que veio com a mentalidade da conquista e da prata, do ouro, da riqueza, e não a visão que existia dos povos originários, que é uma visão completamente linkada à natureza, e que preserva a natureza na sua própria vivência, e que o europeu tirou isso dele. Então houve um extermínio, não é que não houve, e continua havendo. Tanto é que até hoje a gente vê isso, que são grupos que são exterminados à luz do dia, em frente ao vivo, em cores, e a população não faz nada. Sim, justamente. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Da mesma forma que colocam a palavra do índio colocam o extermínio como se ele tivesse acabado também, né? Esse processo de colonização, que foi um processo assim, foi de holocausto, realmente, né? Porque ainda tem isso, né? Os desastres europeus são sempre enfatizados. A gente fala sempre, coitados, né? Mas a nossa história, a gente não tem a simpatia pela nossa própria história, não é mesmo? E falar disso no passado também é uma inverdade, porque nós estamos ainda num processo de extermínio, só que ele evoluiu, ele se adaptou, né? Agora é por meios legais. O marco temporal é um processo de extermínio também. O quanto que os povos vão ficar vulneráveis se esse marco temporal é aprovado, fico até arrepiada. É de uma magnitude, é legalizar. A Célia Chacriabá usa muito essa fala, legalizar o genocídio, legislar, genocídio legislado. E é isso, sabe? A colonização, ela só vai mudando o seu rosto e seus instrumentos. E agora é da política. Por outro lado, nós indígenas também temos evoluído quanto a isso também, aprender a jogar o jogo, né, para a gente poder dar nossas cartas. Eu estudo ciência política na Unirio, porque é uma demanda dos nossos povos que a gente precise se apropriar dessa política institucional branca, né? Porque nós temos política também, nós sempre fizemos política dentro do território, tá? Temos as nossas hierarquias, nossas organizações, certo? Mas essa política não indígena para a gente poder estar se defendendo contra esse novo processo de extermínio que está em curso no Brasil a todo vapor, né? Na verdade, eu estou indignado que eu não consigo chegar na pergunta que eu queria fazer. Foi mal, né? Deixa eu respirar. Não, e até para o pessoal entender também onde o Marco Civil está, né? Depois era bom explicar. Né? Então, era isso que eu ia trazer, na verdade. Bom, porque eu ia só completar uma coisa que eu li do Ailton Krenak, que ele fala o seguinte: se esse marco temporal for aprovado, efetivamente, em 1988, vai ser a maior privatização de terras da história do Brasil, como nunca aconteceu antes. Né? E faz todo sentido, é verdade. Né? Mas eu queria perguntar o seguinte: como é que vocês definem melhor, para a galera que está ouvindo e para a gente também, o marco ancestral?
Porque o marco temporal tá aí, tá posto, né? A gente É não pode ter o marco ver. temporal, né? Eu acredito que é É? isso. É não ter o marco temporal, o marco Sim, ancestral. mas aí como é que seria? Aí curiosidade mesmo, né? Como é que seria? Quais são os caminhos? Como é que hoje vocês entendem que a gente faria esse marco ancestral, né? Olha, eu acho que reconhecer o marco ancestral foi justamente, acho que a Dani falou muito bem sobre isso, é reconhecer e entender esse território como terra indígena. O Brasil é território indígena. E entender que os povos indígenas têm direito às suas terras, ao usufruto de suas terras, à sua cultura, e que a nossa história não começa em 88. Que isso é inviável. Nós estamos aqui e vamos continuar reivindicando, sim, nossos territórios, nossos direitos, ocupando todos os espaços, contrariando estereótipos, né? Somos diversos, com culturas diversas, com fenótipos muito diversos, sabe? Então, nós temos um país de um tamanho continental. É muita ignorância achar que um país desse tamanho iria abranger um único rosto, uma única cultura, certo? Então, eu acho que o marco ancestral é isso. O marco ancestral é definir o Brasil como território indígena. Eu colocaria dessa forma. Porque aí muda a pauta, né? Muda o debate, muda tudo. Então, Tá ótimo. por isso que eu falo, aprendo muito, viu? Aprendo muito com elas. Isso eu sabia. Então, antigamente, a gente ficava à mercê da cruz e da espada. Da cruz e da espada. Agora a gente fica à mercê do Senado e da Câmara dos Deputados. Então, esse processo que a gente, da ocupação, de nós ocuparmos nossos espaços, onde nós podemos ser aquilo que foi usurpado desses 523 anos, quando Colombo que chegou aqui, que não era um nome, era Colombo, era o projeto. Colombo é um projeto de extermínio. Esse é o de extermínio dos povos que viviam nesse continente, que era uma ameaça para eles. Você vê tomar banho, tomar banho, aprenderam com a gente. Alimentação, o milho, outro tipo de alimento, aprenderam com a gente. Então, o marco temporal, o marco ancestral é lutar por nossa cultura, nossa ancestralidade. Muita gente não entende da cidade. Por exemplo, na nossa cultura, vários povos diferentes. A pessoa, quando um parente nosso morre em cada cultura, o nosso parente ancestralizou, vai virar uma árvore. Vamos proteger a natureza. Nosso parente vai virar um animal. Nós viemos da água. Então, o nosso marco ancestral é isso que essa mídia corporativa não coloca. Ela não coloca, ela coloca só os seus interesses, né? Então, para recolocar. É por isso que nós temos que... Tupã colocou essa juventude nova que está na luta. Hoje nós temos a tecnologia, temos vários portais, e essa juventude está dando cabo. Nós estamos mostrando para que nós estamos aqui. Vamos lutar sempre pelo marco ancestral. É isso. Sobre o marco temporal, só para dar uma informação para o pessoal que está assistindo, nesse momento o Supremo está votando, o Congresso também, né? Parece que no Congresso passou na Câmara, mas no Senado ainda não é isso? Me corrija se estou errado. E no Supremo, o ministro André Mendonça pediu visto do processo, que é suspender momentaneamente o processo e devolvê-lo. E só para título de informação, por enquanto, no julgamento do Supremo, que começou em setembro de 2021, votaram, em relação ao caso, o Luiz Edson Fachin contra o marco temporal. O ministro Nunes Marques a favor. E o ministro Alexandre de Moraes contrário. Então, por enquanto, está 2-1 e houve essa vista de processo para a pessoa entender aonde está. E tudo depende, do final das contas, da aprovação também no Congresso e da sanção ou não do presidente da República. Não é isso, Renato? Sim, sim. Você que está na política conhece melhor do que eu. Não é por aí? É por aí. Então, a situação do marco temporal é esse hoje, né? E a gente vocês têm otimismo em relação a isso? Vai passar, não vai passar? Vocês têm algum tipo de posicionamento? Vocês acham algum feeling, alguma coisa? Olha, para mim, Daniela Tupinambá falando, a minha opinião independente do resultado que a gente tem agora, isso vai ser uma luta eterna para nós. Porque a gente vê... Porque eu acho que não... Né, acho que o presidente atual não vai ser a favor da passagem do marco temporal. Porém, a gente vê que isso é uma legalidade de 4 anos, né? Que isso pode
facilmente retornar em outros governos, né, em outras presidências. Isso é sempre frágil, né? E o marco temporal, ele avança até pelas terras que já estão demarcadas, pela Sim. existência dos parentes que Raposa já Serra do Sol, garantiram. né? O caso né? da Raposa Serra do Sol, eu acho que é um caso importante de citar. Desculpa interromper, só para a gente trazer aqui um claro. debate mais fluido, mas a Raposa Serra do Sol é um caso famoso, né? Que foi aquela demarcação no norte do país, Roraima, se eu não me engano, Roraima, que tinha lá os arrozeiros, né? E houve uma briga enorme e o Supremo acabou decidindo pela demarcação. Essa é uma que está em risco, porque essa reserva foi demarcada pós Constituição de 88. E se o marco temporal for aprovado, isso é o pessoal didaticamente entender. Essa reserva deixa de existir. E outras tantas deixam de existir porque não foram homologadas antes da Constituição. Então, acho que está em jogo, na prática mesmo, são reservas que já existem e outras tantas que deveriam existir e que não foram criadas, não é isso? Exatamente. E a gente tem aí também uma perspectiva de que quando a gente coloca o marco em 1988, a gente tira toda a história dos povos indígenas antes desse marco, dessa data. A gente já estava sofrendo invasões dentro das aldeias. As cidades, elas avançaram em cima das nossas aldeias. Né? Não é o indígena que está na cidade perdido. Não, as cidades invadiram o nosso território e continuam invadindo. Né? Os grandes empresários continuam invadindo os nossos territórios. Né? Essa invasão faz com que a gente tenha que buscar a sobrevivência. E muitas vezes a sobrevivência, sim, vai estar no silêncio de um povo, vai estar na mudança de um território, vai estar na partida pela sobrevivência, pela vida das nossas crianças e pela vida das nossas mulheres. Então, a gente vai mudar de território, sim. Então, quando a gente coloca aqui em 1988, né, a partir dessa data a gente vai ter, né, a demarcação, a gente está tirando todo o movimento de guerra, porque a gente está vivendo em guerra desde 1500. A nossa guerra não parou e nem vai parar. E isso é muito desgastante para nós, porque por mais que a gente tenha, sim, muito corpo, muita força e uma força ancestral, é muito cansativo sempre ser nós por nós. Né? A gente vê o marco temporal, que é um absurdo, tendo, assim, sendo votado e ninguém está falando nada. A gente vê uma pequena parcela da população falando uma coisa, dando as caras, dando até o seu corpo para a nossa luta. A gente fez manifestações, a gente fez as nossas mobilizações, mas quando a gente vê quem está nas nossas mobilizações? Indígenas. E os não indígenas? Né? E os defensores do meio ambiente e a galera, né, dos outros movimentos sociais que dizem que estão aqui conosco. A gente quer o corpo, a gente quer ver essas pessoas agora falando sobre isso. Por isso o Pelicast. Isso aí, arrasar. Não, eu tenho uma fala muito interessante eu falo do Ailton Krenak, é porque eu li recentemente para a Betânia. A minha filha, ela tem 8 meses só, mas eu tô lendo já para ela algumas coisas. Obrigado. Não, amigo, fica tranquilo, porque o meu tem 6 meses e Isso ele... eu já comecei a ler o Capital para criança. Né? É isso. Porque tem um livrinho que, na verdade, foi uma palestra, né, do Ailton Krenak, por isso que eu tô falando muito dele, porque ele tá aqui muito na minha cabeça, e eu me identifiquei muito com essas falas. Mas ele tem, e aí vai ficar de sugestão aqui, tanto o livro, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né, porque a minha pergunta vai nesse sentido, mas tem aqui um documentário que a gente comentou antes de começar a gravar, e fica de sugestão para a galera que está vendo a gente, que é o guerrasdobrasil.doc. Todos os episódios são muito bons, né? Uhum. O primeiro deles é justamente a Guerra de Conquista, que chama, né? O título é a Guerra da Conquista. E é bacana quando começa o vídeo, foi aí que eu conheci o Ailton Krenak, que eu não conhecia ele também? Também. Ele começa assim, é mais ou menos isso, tá? É uma fala agressiva, né? Porque ele fala assim, ele tá olhando e fala assim, ele tá de frente para um entrevistador branco, não indígena, você não vê, mas aí tá só ele diz assim, eu não sei porque a gente tá aqui numa relação assim tão amistosa, já que nossos povos estão em guerra há mais de 500 anos e continuam em guerra até hoje. Cara, aquilo foi de um choque. A gente finge que tá tudo certo para poder continuar, mas não tá. Mas não tá. Isso traz muito o que a gente tá discutindo. É um aqui. soco na boca do estômago. Não, né? você dá vontade de pausar e ficar uns 10 minutos pensando antes de continuar. Foi o meu caso. Não é? Porque depois o que a gente vai ver ali, como professores de história, né, a gente até imagina o que vem. Mas o início é de um leque de debate incrível. Mas voltando para a pergunta, eu me pergunto, né? Voltando para a pergunta, e depois eu trago as perguntas da Betânia, quando ela fizer ali. Qual livro? Então, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E eu dou na mão dela, ela brinca, ela joga para cima e para baixo, né? Porque se deixar o celular, a criança brinca. Então, tu deixou o livro. Tudo bem. E aí, eu acho muito bacana porque o Ailton Krenak, ele não fala somente da questão dos povos indígenas. Ele mostra pra gente
que é uma questão que era para ser uma questão de todos, porque os povos indígenas hoje são talvez os maiores defensores do meio ambiente. Do meio ambiente, eu falei. Não é? É uma questão ecológica, porque assim, a gente está hoje discutindo, né, que o mundo está, no meu ponto de vista, numa locomotiva a toda velocidade em direção a um precipício. Estamos, não tem dúvida disso. A gente está lá, aumentando a velocidade, achando que magicamente, em algum momento, quando chegar na beira, a gente vai travar. Parou. Que o Homem-Aranha vai fazer, que nem ele faz no filme. E a gente vai parar e não vai cair. É uma ilusão. E parece que a gente finge que isso não acontece em nome de interesses econômicos, porque é isso, né? A economia não pode parar de crescer. E a gente já estuda isso há séculos, né? E os povos indígenas estão ali gritando, falando, gente, não é só pra gente isso, não. Eu tô falando isso pra vocês também. O Ailton fala que a Mata Atlântica foi um jardim deixado pelos indígenas, né? E é verdade, era o jardim deles, né? E aí eu queria que você analisasse por essa parte do tipo, tá bom, porque se não ficar parecendo, a guerra a gente tem que falar dessa guerra. Tem que falar. Mas, cara, vamos falar disso também, para ver se a galera que está ali assistindo a gente, que está ali na dúvida, olhando, mas o que eu penso disso? Vou mostrar para eles que é o interesse deles também, né? Não, com certeza, né? Eu vou pegar o gancho das recomendações, eu vou indicar um filme chamado Mango Tolaclano. Eu acho que eu pronunciei isso certo. Eu treinei um pouco. É na língua Xoclen, algo seria como Resistência Laclano, que é o nome do povo, Laclano Xoclen. Ele agora está em festivais e tal, então de vez em quando ele aparece por aí. Então, caso tenha oportunidade, tá? Acessem lá o Portal de Saberes no Instagram, que eles mostram, divulgam onde é que está passando o filme, que conta a história do povo Laclano Xoclen, que é o povo protagonista contra o marco temporal, né? E aí, voltando, a questão do marco temporal ignorar a história dos povos indígenas, né? A começar que, primeiro, muitos povos eles caminhavam por aí. Antes da chegada do invasor, eles caminhavam, né? Tinham períodos de caça, sempre pelo entendimento muito intrínseco da natureza, assim, sabe? Entendia o momento da caça, o momento da pesca, onde fazer tal coisa, sabe? Os ciclos de reprodução dos animais, então você, né, tinha essa relação com a natureza de consumir, mas sem prejudicar a longo prazo, porque você respeitava aquilo, se entendia como parte da natureza. E tem esses povos, e tem povos que, depois da invasão, começam a ter que sair dos seus territórios, fugir em massa. O povo cariri sofreu muita diáspora. Tiveram que sair em massa, mas eu falo assim do meu povo, mas muitos povos tiveram que fugir, se esconder. O povo Jaguaribaras, o Marco pode falar, ficou 30 anos, né? Sem falar que eram indígenas. Porque, como uma estratégia de sobrevivência, se você falar que é indígena, você morre. Essa foi a guerra do povo cariri. Eles entravam e matavam mulheres e crianças. Como aconteceu com o povo Xoclen, gente, há 100 anos. É ontem. 100 anos, a gente está falando de 1900. Ficou arrepiada de novo. É ontem. Então, eles entravam lá dentro, sabe? E eu não vou segurar as palavras, né? Estupravam as mulheres, matavam os homens, escravizavam os sobreviventes, botavam para fazer sempre nessa relação com a terra, de botar para trabalhar no roçado, para lucrar, sempre pensando na exploração daquele território. E sempre foi isso. Inclusive, o seu plano foi tão perfeito de subjugar um povo, né, uma raça, uma etnia, para fazer com que eles possam ser escravizados ou exterminados e isso ser naturalizado. Porque o que acontece é uma naturalização do extermínio dos povos indígenas hoje. Então é por isso, como aparenta falar, a gente não vê ninguém falando sobre o marco temporal. Não estão entendendo que isso é um processo de extermínio de povos e de natureza. E que é isso que o Renato falou, que a gente está chegando num ponto que não tem como mais voltar atrás, gente, é agora ou agora. O tempo está passando. Então, essa relação com a terra, ela vai ser prejudicial, essa produção capitalista, né, de extorquir a terra, de ver a terra como um produto, como uma mercadoria. A gente tem que falar as coisas no nome que elas são. Esse sistema financeiro, ele tem data de validade, porque não vamos continuar vivendo se a gente continuar nesse ritmo. E é importante entender as vidas indígenas como protetores desses lugares. E como tá a nossa guerreira aqui, a Isabela Cariri está falando, a nossa aparentíssima ministra Sônia Guajajara, ela diz muito em suas entrevistas: nós não temos o plano B. A gente não tem plano B.
como essas guerreiras que estão colocando, as pessoas não estão entendendo o que vai acontecer. Como, por exemplo, saiu na mídia agora recentemente com uma floresta no norte do Canadá pegando fogo, a fumaça chegou nos Estados Unidos. Então, eles estão preocupados. Só que esses mesmos que ali estão prospectando as riquezas patrocinam todo esse projeto desse marco aqui no nosso país, né? Então, e hoje, voltando a falar, a nossa ministra aparentíssima Sônia Guajajara, à frente desse ministério que aí está, que é uma grande guerreira, é uma grande resistência, ela está sabendo conduzir, e a gente, meu povo sofreu. Vocês acham? Quando eu falo do meu povo, eu fico emocionado, porque eu sou uma prova viva que a minha mãe fugiu, quer dizer, saiu, ficou no Nordeste, em outra região. Nós sofremos um campo de concentração no Ceará. Você sabia que tiveram 8 campos de concentração no Ceará? 8 campos de concentração, era só antes da Segunda Guerra Mundial, destinado aos povos indígenas. Os bárbaros invasores programaram isso desde aquela época. Aí, em 1938, eles fizeram 8 campos de concentração, onde meu povo, o povo Cariri, os povos do Nordeste, houve uma tentativa de extermínio, mas não conseguiram, porque nós somos resistência. É resistir para existir. Então, eu fico emocionado. Vou passar aqui para a guerreira a Isabela. Aqui. É legal saber, assim, só um detalhe. A galera sempre vê assim, manifestações indígenas no Congresso, em Brasília. Eu acho que, claro, existe uma questão muito importante ainda a ser lutada. Mas tem alguém que se organiza e vai, são os povos originários. Eu acho que perdem, no final das contas, mas vão, se organizam. Dificilmente vê outros movimentos sociais que conseguem, por exemplo, invadir o Congresso, como um episódio que eu não lembro qual foi o ano. Lembra disso, Renato? Teve uma invasão ao Congresso e tal, deve ter uns 4 anos no máximo. Então, assim, pelo menos há um sentimento entre os povos indígenas de que há um problema e tem que ser resolvido, né? A gente está sempre se unindo, né, em Brasília, para a gente fazer esse marco. O ATL, né, é um evento nacional que acontece anual também. E são vários, diversos povos que vão para lá. A gente realmente não vê muito a movimentação de outros movimentos sociais. É sempre nós por nós, que é o que a gente mais está falando aqui hoje, que é cansativo, mas a gente também tem que entender, né, o não indígena tem que entender que atualmente a gente está vivendo uma situação em que, se o marco temporal for aprovado, isso, para além de vidas indígenas, é a vida do não indígena, né? A gente não vive no meio ambiente. O ambiente não está separado. A gente não está num mundo separado, né? O nosso lixo não está separado de nós, a floresta não está separada de nós, os animais, as plantas, nesse momento agora estamos dependendo deles, né? A gente depende da floresta em pé para a gente construir. A gente depende da floresta em pé para a gente ter remédio. E, para além disso, a gente precisa da floresta em pé até por uma forma econômica, né? Eu digo que nós, povos indígenas, nós somos cientistas natos, né? A gente cria tintas naturais, a gente cria bioconstruções, né? Porque agora todos esses nomes, até dentro da ciência, né, tem os nomes que eu falo que é um monte de frufru, né? É agroecologia, eu não sei o que. Gente, isso aí é tudo originário. Isso não tem nada de agroecologia, não é nada novo. Para nós não é nada novo. A bioconstrução, o bem viver, isso aí a gente já conhece há muitos anos, a gente está careca de saber sobre isso, assim. Só que quando a gente fala, a gente não tem tanto valor, né? Não é tão valorizado. Mas a gente está num momento que, se a gente tiver realmente essa invasão dos territórios, a gente não tem água, a gente não vai ter comida, a gente só vai ter câncer cada vez mais aumentando, né? O meu povo, ele vive no Baixo Tapajós, né? E é uma situação que a gente vive hoje no Tapajós, é absurda, né? O Alto Tapajós é a região onde mais existe o garimpo ilegal. E nós estamos no Baixo, veja bem, muitas pessoas têm na sua mentalidade, principalmente quem não conhece o Norte, de que quando a gente fala do mesmo rio, a gente está falando de coisas próximas, né? Mais um exemplo, né? As aldeias Mundurucus, que são as aldeias que estão no Alto Tapajós, para a minha aldeia, que é a aldeia do Baixo Tapajós, por exemplo, eles demoram em torno de 9 a 10 horas de barco. Então a gente vê uma distância muito grande de uma aldeia para outra dentro do mesmo rio. E eu estava, né, na minha aldeia. No ano passado, a gente fez uma mobilização jovem. E dentro dessa mobilização, a gente recebeu os parentes mundurucus que estavam vindo do Alto Tapajós.
Quando eles chegaram lá, eles falaram que eles ficaram muito emocionados, porque eles falaram que a cor do Tapajós, no Baixo Tapajós, ainda estava bonita, né? Então, e apesar de estar bonita, a gente também passou por um exame, não foi um exame em massa, infelizmente, foi em torno de 500 pessoas aldeadas, em que 80% estava contaminado por mercúrio, né? Nosso peixe, que é a nossa base existencial, está contaminada. E aí, o que a gente faz? Porque, por exemplo, a caça é o que a Bela estava falando, né? A gente tem um momento ideal para caça. Tem momento que você vai para a floresta e não vai achar caça. Você vai comer o quê? O peixe contaminado. E vai ficar contaminado. Infelizmente, a gente vê chefes de família, pescadores, dentro da aldeia pescando e ficando tristes em dar um peixe com mercúrio para os seus filhos, para as suas esposas. Então, a gente tem, assim, uma realidade que não é só do indígena, porque a cidade de Santarém, né, veja bem, a cidade mais próxima das aldeias, uma cidade, né, de não indígenas, em que teve, sim, uma testagem em massa e que deu mais de 76%. Da O vídeo população. massacre Yanomami, o genocídio Yanomami recente. Exatamente. E falando da ciência também, as mulheres Yanomamis que fazem a cestaria descobriram, parece que os cientistas foram lá, né, e catalogaram 3 novas espécies de fungo. Anualmente, a quantidade de espécies descobertas são inúmeras em todos os biomas, né? Então, a gente tirar essa defesa dessas pessoas que realmente defendem esses biomas, essas florestas, esses elementos, a gente tá perdendo economicamente, a gente está perdendo um remédio, a gente está perdendo uma cura. E a gente está perdendo saúde, antes de tudo. Né? O ar que a gente respira não é diferente. Né? A água, o peixe, não é diferente. A gente está simplesmente assim, uma poluição em cadeia, um desmatamento ali em cadeia que não vai se acabar. Né? Todas as vidas vão se acabar. É porque a nossa é sentida primeiro. Porque nós estamos na linha de frente. Mas a gente já tem. Poxa, quanto que a ciência fala, né, que o número de câncer está aumentando. Por quê? Né? Está aí. Está amplamente ligado à natureza. Nós somos professores, né? 3 professores aqui. Também é professora, 4. Então, uma pergunta aqui. Como é que a escola pode contribuir para esse debate? Porque a gente está em sala de aula, a gente vê o Dia do Índio, né, que é um dia já esquisito, né, é um dia que está no calendário escolar, quer matar, mas eu estou criticando, deixar bem claro, 19 de abril, mas o fato é que isso tem que ser visto, né? Algumas escolas mantêm. Como é que é a visão hoje da escola? Você acha que a escola está atrasada, deve atualizar-se, né? O que vocês acham em relação a isso? Olha, eu como professora indígena, eu já lanço a louca. Aí, tipo, hoje mesmo... Mas a tua escola tem, não tem? O quê? A tua escola que você trabalha tem, não tem comemoração, esse tipo de coisa? É isso que eu tô dizendo, ainda existe... Então, na verdade, eu que dito. Assim, quando eu acho que seja interessante levar para eles um movimento, né? Foi inclusive esse ano, eu levei o coletivo Peabiru na escola e a gente fez uma ação lá. Meus alunos, eles já têm esse convívio com uma pessoa indígena, né? No caso eu. Então, eles já são treinadinhos, né? Eu sou regente mesmo do 5º ano. Então, meus alunos têm em torno de 10 a 11 anos e todos eles sabem falar de marco temporal. Não, mas tem um dia, mas a questão é essa. Então, essa questão do dia 19, é uma questão que nas outras escolas a gente sempre vê, né? Aquela criancinha, fantasia de Minha filha índiozinho. tava lá na Eu creche. fico revoltadíssima. Eu acho um absurdo, eu acho que é uma falta de respeito, na verdade. A gente não usa os nossos cocares fora dos nossos rituais, fora de datas importantes, né? Então, assim, a gente ensinar aquilo como uma cultura única, que é a cultura do índio, né? Que o índio tem cara, o índio tem roupa, sendo que isso, batendo a boca, gente, pelo amor de Deus, eu passo mal. Eu passo mal. Toda vez que eu vejo uma criança fazendo, eu falo, faz isso não, meu amor, vem cá. Você sabe por que isso foi inventado, né? Estamos comparando animais quando fazem na nossa boca, né? E ninguém faz isso, os nossos povos não fazem isso, né? Não mesmo. E, então, isso está sendo desconstruído também como movimento político, né? O dia do índio não existe mais, agora é o dia do indígena, né? Então, a gente tem essas nomenclaturas que estão mudando. Então, a gente precisa também colocar essa consciência mais ampla, né? Porque tem muita gente que não sabe que não é mais dia do índio. É dia dos povos indígenas, né? Então, a gente precisa disseminar isso. Os professores, principalmente, precisam se atualizar em relação a isso, né? Material didático. Muito. Renato, já viu material didático escrito índio ainda? Muito. Prova. Claro. Tem prova escrito índio ainda. Fico impressionado. E vou lhe falar. Desculpa, escravo, escravizado. Assim, as pessoas não conseguem atualizar um vocabulário que é tão simples nesse caso, inclusive. E vou lhe contar, hoje mesmo eu estava dando uma aula sobre sociedades indígenas no Brasil.
Né? Aí essa parte eu adoro. Boto o livro e falo, Lógico. gente, sabe isso aqui tá escrito no livro? Isso não é verdade. Sabe que isso aqui... Isso também não é verdade. Aí eu já comecei assim, meus alunos, e isso foi engraçado, que a primeira coisa do livro era no Brasil... A primeira, gente. Podia falar tanta coisa bonita, né? Diferente dos incas, os indígenas brasileiros não construíram impérios nem grandes cidades. Aí eu falei, gente, isso aqui é mentira, tá? Isso está completamente desatualizado. Existiu, sim, cidades enormes, principalmente no norte, a cidade de Santarém, que é a cidade mais próxima do meu povo também. É uma cidade que tem muita arqueologia quanto a isso. Era uma cidade indígena, sim. A gente tem diversas outras cidades indígenas que só agora, né, que está havendo esse interesse. Estamos descobrindo muita coisa na Amazônia. A arqueologia está se deleitando na Amazônia com descobertas de civilizações que habitaram aquilo ali em total consonância com o meio ambiente, é o que você estava falando antes. Então, eu gosto desse tema, acho interessante como é que aquilo era super habitado, Peri. A gente, quando dá aula de história, né, quando a gente aprendeu história, a Amazônia era um lugar que não tinha ninguém. Né? Era uma ideia de que nunca houve ocupação, até a chegada dos portugueses, aos poucos e tal. Isso é uma mentira. A arqueologia hoje prova cada vez mais, com descobertas inúmeras, que era super habitado. E era uma comunicação com o continente inteiro, né? Com incas, você falou por acaso dos incas, mas também havia comunicação entre eles, estradas, cidades grandiosas. As pessoas não têm a menor noção do que foi o passado do Brasil pré-português, pré-Cabral, né? Eu fico muito preocupado com isso. Eu ia colocar isso agora, porque assim, começar o próprio livro didático de História do Brasil, né? História do Brasil, capítulo 1, descobrimento. Caraca! Não é? Não, a própria faculdade, Humberto Mauro é um filme dos anos 20, 10, sei lá, que manteve essa ideia do descobrimento, no mito do descobrimento. Na própria faculdade de História, há alguns anos, era uma eletiva falar de sociedades de povos originários. Era eletiva. Né? América 1, você pensa o quê? Vai chegar lá, vou estudar os povos originários. Não. Era a chegada dos europeus. Era Hernán Cortés. Exatamente. Então, assim, é que eu acho o seguinte, a gente está no... Eu acho que esse movimento é bacana, óbvio. Ter você lá dentro da escola, a gente tentando levar esse debate, a gente tentando mostrar, né, essa questão indígena. Mas, nossa, né, é um resultado tão a longo prazo, e essa discussão, no caso agora, né, que está na STF, é imediata. Né? E aí, por exemplo, quais são os outros caminhos? Porque eu acho que a educação, a gente sempre vai defender que a educação é o caminho. Porque esses alunos, eu tenho certeza absoluta que a gente não vai precisar falar para eles daqui a 10, 20 anos a importância da defesa da cultura dos povos e do meio ambiente. Não, a gente não vai precisar, né? A Betânia vai ser aluna dela, né, em breve. Mas eu tenho certeza que, mas olha quanto tempo isso vai levar, né? Quanto tempo isso vai levar? Porque, infelizmente, se a gente levar esse debate agora para uma mesa de bar com os nossos colegas, você vai ter alguém que vai falar assim, mas pelo amor de Deus... Tá andando de S10, né? Ganha dinheiro, né? Mas eu escuto isso dos meus alunos do ensino médio, né? Eu sou professora de filosofia e de sociologia e eu tenho uma parte do conteúdo que é questão indígena. E eu escuto de aluno, professora, mas pra que a gente vai falar disso? Né? Aí eu falo assim, como assim, pra que a gente vai falar disso? Né? Eu falo, a gente tá falando da cultura do nosso país, da cultura originária do nosso país, né? E eu falo pra eles, parte das coisas que vocês acham que, veio da... Eu falei, não veio de lá, é daqui. E aí eu pego o texto, pego não sei o quê, pego música. E pra mim, né, como o Renato, em algum momento aqui, lá no início, estava falando de, que ele ouviu da moça e tal, pra mim dói demais ouvir de uma galera que é jovem, que devia ser mais engajada e procurar muito mais sobre as coisas, falar assim, professora, mas nada a ver indígena, né? Aí eu falo, cara, pelo amor de Deus. Você escuta de uma galera de 15 anos, 16 anos, eu falo, da onde vocês estão tirando isso? Nada a ver. Mas sabe o que é isso? Isso foi politizar o que não tem que politizar. Porque, por exemplo, hoje você falar que você defende povos indígenas, tu é de esquerda. Nossa, é isso. Você defende direitos humanos, perfeito, tu é de esquerda. É isso. Você defende o povo preto, tu é de esquerda. Não, meu amigo, direitos humanos é ONU. Né? Cara, esquece isso. Claro que sim. Na hora que a gente for discutir aqui os detalhes da coisa, óbvio que os mais progressistas vão ter uma posição evidente. Mas, cara, o geralzão, o macro, não pode ser politizado. Claro. Né? Porque senão é isso. Esse cara aí, certamente, esse garoto, óbvio, é o cara da extrema-direita. Eu tenho que dizer que é da extrema-direita, porque a direita é consciente, não pode agir dessa forma, que ele acha que indígena é nada a ver. Esse cara aí tá acreditando no discurso bolsonarista, tá acreditando em fake news, tá acreditando em era de pós-verdade. E aí eu tenho que ser, eu tento não ser, né? Mas dentro de mim eu não consigo não ser a pessoa debochada, né? Porque eu falo, gente, vamos lá. Direitos humanos, vamos lá. Todo mundo quer ser humano? Então tá bom, tá valendo. Né? Do contrário, se alguém falar pra mim assim, cara, eu não sou humano, aí desculpa, a gente vai ter que pensar em outra coisa. Mas eu já não consigo. Eu falo, vamos lá. Lara, eu vim de Marte, beleza, pra você não serve. Do contrário, se é todo mundo humano, é pra todo mundo.
né? Mas entra nessa parte de politizar o que não tem que ser politizado. Né, de ter que escolher um lado. Não, a gente não tem que escolher, a gente tem que defender o que tem que ser defendido. É isso, porque até chegar a hora de politizar, porque vai chegar e Claro. tem que chegar, tem muita coisa antes. Porque eu tava aqui, ó, que você botou aqui, eu adorei seu roteirinho de novo. Obrigado. Você realmente está de parabéns. Tirei 10. Quer dizer, na hora que for discutir a tal segurança, que até achou que dói de falar, mas eu vou falar. Sim. A tal segurança jurídica, né, daqueles que já têm seus projetos econômicos em alguns lugares, como é que eu vou dar segurança jurídica? Cara, o governo, por mais progressista que possa ser o governo Lula, eles vão ter que trazer isso para a mesa. Quando for discutir proteção da propriedade privada, porque o governo Lula não vai acabar com a propriedade privada, vai ter que sentar, vai ter que trazer isso para a mesa. Né? Quando eu vou falar estímulo ao desenvolvimento econômico, tudo isso vai ter que vir. E aí tudo bem a gente politizar. E aí tudo bem a gente puxa para um lado. Para mim, a grande questão é o Estado tem que parar de achar que é tutor dos povos indígenas. Porque sempre foi assim. Mas o Pegar a Ministério. FUNAI, O próprio Ministério, a criação do Ministério foi um avanço, né? exatamente, era aí que eu ia chegar. Já foi esvaziado, né? Que foi esvaziado. Mas a gente poder colocar a mesa e discutir de igual para igual é a grande questão. É o que vocês estão falando para mim. Quando vocês falam aqui, desculpa a minha ignorância, se estiver errado, vocês me corrigem, mas marco, né? Acabar com o marco temporal, né? E trazer um outro conceito vamos sentar aqui, como estamos aqui, né? Conversando de igual para igual. E não como nós, como tutores dos povos indígenas. Não, a gente sabe o que é melhor, porque sempre foi assim. Vamos pegar os indígenas e botar aqui. Como assim vamos pegar e botar, cara? Não, você vai sentar à mesa e vai conversar e vamos entender o que é o melhor, o que você acha, o que vocês acham que é o ideal para os povos de vocês. Porque tudo bem, vocês também sabem que vão ter que discutir com tudo isso aqui. Vocês não são ingênuos. Né? A gente não vai conseguir agora retomar o Brasil para os povos originários e vocês nos reeducarem para seguir engolar. Né? Vocês nos ensinarem a viver dentro dessa terra como vocês fizeram por séculos, por milênios. Né? Então, vocês sabem disso. Né? Então, na hora de politizar, vocês sabem que vão ter que ceder. Agora, mas a conversa tem que ser correta, de igual para igual, olho no olho, e não numa espécie de tutela do Estado brasileiro. Né? Como se a gente soubesse o que faz, que foi sempre assim. É o etnocentrismo, é o eurocentrismo que vem desde 1500, né? Ou de 1492. Né? Sei lá, eu acho que esse é o grande desafio. Tá para mim hoje, jogando aqui. Joguei aqui. Mas meu grande desafio na hora que for sentar, para efetivamente definir como é que vai ser essa relação. Né? Assim, quem tem dificuldade de viver com outras pessoas sempre foi o não indígena, né? Porque, assim, a gente tá de boa ali no nosso território, sabe? A gente não tá pensando, morte ao branco, sabe? Tipo, às vezes a gente escreve umas coisas assim. Mas, assim, não é o nosso objetivo, a nossa ideia não é agora, a gente podia estabelecer, assim, um marco temporal a partir de 1500, né? 1500, quem é não indígena, quem não estava aqui em 1500 volta para a Europa, né? E aí só ficam os originários daqui, né? Quem fica? Mas a gente não é a nossa pretensão. A gente sabe muito bem viver em harmonia com outros seres. A única coisa é defesa de um direito já garantido constitucionalmente. O marco temporal é uma falácia e é baseado em cima dessas mentiras contadas a partir da educação, né? Começa a educação de base, mas eu acho importante falar da educação no ensino superior também. Porque, veja só, eu faço faculdade de ciência política. O mínimo que você espera é que as pessoas estejam engajadas politicamente. Não é o caso. Eu fui fazer o chamado para a mobilização que a gente teve contra o marco temporal. Foi dia 30, no dia da votação lá na Câmara. E eu, gente, vocês estão sabendo o que está acontecendo? A votação do marco temporal. O que é isso? Sabe? Numa faculdade de ciência política, que é uma coisa que você tem que ficar sempre se desgastando para contar, de ter que rebater textos, falar, professor, isso aqui tá... O que é isso? Sabe? Isso daqui tá totalmente errado, equivocado. Entende? Os professores... Teve uma abertura legal dentro da Federal ao debate, mas ainda assim é muito no comecinho, né? Então, é muito importante a educação de base e importante também sair... escancarar a porta, né? Tem que escancarar a porta. E é isso que a gente está fazendo. Então, assim, se não querem dar a voz pra gente, a gente se esgoela. E a gente vai continuar se esgoelando. A gente vai lá para Brasília, sabe? A gente vai para a rua, a gente se mobiliza, a gente se articula. Estamos em menor número antes da invasão? Com certeza. Mas estamos também mais articulados e mais preparados politicamente também. Então, a gente estamos fazendo essa articulação, tanto que sim, né? Como o Orlando falou, a gente já deu grandes passos. A criação do Ministério,
essa visibilidade da Sônia Guajajara, o Ministério dos Povos Indígenas, tem uma mulher indígena na frente da FUNAI, sendo que a gente acabou de sair de 4 anos que a FUNAI foi totalmente desmantelada. Né? A FUNAI ficou às traças, e não só às traças, ela foi aparelhada para lutar contra os povos indígenas. Né? Então, a Dani falou do povo dela, do Baixo Tapajós. Eu trabalho com os Munduruku, que já são do Alto e Médio Tapajós. Né? E a realidade ali é muito surreal, da questão da contaminação dos rios. É muito contaminado também. As mulheres perdendo bebês pela contaminação de mercúrio. Né? E aí entram os outros conflitos, gente. E isso é território demarcado, tá? A gente está falando de território demarcado. Imagina se você pede essa demarcação desses territórios e povos ainda que não têm demarcação, que já vivem em conflitos. É conflito com garimpeiro, é conflito com tráfico de drogas, é contaminação de mercúrio, é destruição das árvores, né? Corta as árvores, é grilagem, madeireira, não tem caça, não tem peixe. O que faz esse indígena? Aí depois viram e falam que o índio é vagabundo. Ainda tem esse estereótipo. Aí ele vai sair do território dele para conseguir trabalhar, para conseguir um dinheiro. Ele vai chegar na cidade, ele não vai ser contratado, porque ele é índio. E ele é preguiçoso, ele é burro. Uhum. E aí ele volta pro território e não tem nada. Ele vai ficar à mercê do quê? Dos garimpeiros. Vai ficar à mercê do tráfico. E aí é um ciclo infinito. Sem falar do como é que entra nos territórios, né? As drogas, o álcool. E aí depois ficam chocados com o caso do Yanomami. Sendo que estavam fechados, os olhos fechados. A gente está falando disso há tanto tempo. Mas aí ficam chocados. Ué, o que aconteceu? Onde é que a gente estava? A gente está aqui gritando, a gente está se esgoelando há muito tempo. E ninguém está escutando. Mas agora vamos ouvir. E aí os outros caminhos, a gente está falando das redes sociais também. As redes sociais têm feito um papel essencial. Hoje em dia, tem esse orgulho. A gente tem carregado muito orgulho. Eu vou passar o microfone para você, tá, Marco? Acho que o Marco... Não, porque... Não, é porque... Eu citei isso porque o Marco tem um papel muito forte aqui no Rio de Janeiro, com nós indígenas que vivemos na cidade, da questão do orgulho. Sabe? Que isso é uma coisa, a gente teve autoestima baixa por muito tempo. Sabe? A minha avó, ela tem o estereótipo clássico, assim, como a sociedade brasileira conhece os indígenas. E ela fala para mim, eu sou tão feia. Eu falei, vó, eu queria muito ter mais seus traços. Mas essa cara de lua, esse nariz... Não é? Eu falo, vó, você é tão linda. Mas é isso, a gente sempre teve autoestima baixa de ser o indígena, de ser o índio. Eu não saía pintar, não. As pessoas me olhavam, eu perguntavam absurdos, né? Tu é índia de verdade? Porque, tem fake? Não, eu sou demais, né? Eu sou um holograma, né? A realidade virtual, enfim, a galera tá viajando, enfim. Então, agora as redes sociais têm impulsionado muito isso, do orgulho em ser quem nós somos. E a partir desse orgulho em ser quem nós somos, a gente traz essas vozes que ficaram silenciadas por tanto tempo, a gente tem se juntado para ecoar mais ela. E aí isso tem feito um papel na educação essencial, muito importante. E é isso. Tem que falar do nosso orgulho, né, Marco? Porque ele traz muito disso aqui no Rio. A gente, longe do nosso povo, longe da nossa aldeia, a gente fica muito marginalizado aqui. A Dani fala muito disso, né? O indígena, na cidade, ele vai estar... mesmo pode ter amigos, pode ter suas companhias, mas ele vive muito só. Não entende a mesma coisa, não é a mesma coisa, sabe? Então, a gente está se fortalecendo, ter um coletivo é muito importante para nós, indígenas que moramos aqui, né? E entender o nosso papel também na cidade, uma missão. Porque a gente está longe dos nossos territórios, né? O indígena tem que estar na aldeia. Mas a gente tem uma missão aqui na cidade. É essa missão aqui. É muito importante ter os aliados também, né, com a gente. Contem com a gente. Assim, infelizmente a gente vai ter que começar a encerrar, né? Um podcast, mas assim, eu já vi que eles vão vir. Não vou encerrar, você vai começar a encerrar, Marco. Óbvio que eu vou, porque eu quero que vocês falem ainda à vontade, como vocês quiserem, uma última mensagem. E vocês ficaram de começar o programa de um jeito que não começou, então podia terminar. Tá, e eu ouvi que não vamos não. Vai sim. Então, dando continuidade, que essa grande guerreira aqui, essas grandes guerreiras aqui nos orgulham, e o grande guerreiro que está ali atrás, Renato Tuxá, o povo Tuxá, um povo guerreiro também, que nós estivemos lá, o coletivo Piaberu. Quero dizer o seguinte, hoje a gente tem essas mulheres guerreiras.
Sônia Guajajara, Célia Chacriabá, Shirley Pancará, de povos diferentes, mas são grandes. Nós, a luta indígena, não vou falar emocionadamente, eu me emociono. A luta indígena avançou muito quando Sônia Guajajara entrou, pegou essa luta, as mulheres nas aldeias, as cacicas na aldeia, as pajés na aldeia, porque a mulher guerreira, ela tem sensibilidade, que nós homens, nós temos a luta, mas a mulher, quando vai para a luta, ela leva a família, leva mais que a gente, nós homens, e a mulher é um fator fundamental. A mulher é o berço de tudo. Então, falando da Sônia Guajajara, essa grande guerreira, a Célia Chacriabá, Shirley Pancará e outras guerreiras ali, o que acontece? Hoje, nós indígenas, né? Claro que as plataformas das redes sociais, elas existem, ela tem a linguagem dela própria, mas nós indígenas estamos também nessa luta aí, nessa frente das redes sociais, por exemplo. Eu sinto muito orgulho dessa juventude indígena, porque, por exemplo, assim, todo indígena que está na universidade, eu digo assim, todo indígena que está na universidade, ele sabe por que está na universidade, ele sabe o preconceito que passou por viver na cidade, em contexto urbano, o que ele passa, porque no norte do Brasil, no nordeste, nós não temos grandes universidades, temos que vir para a cidade para poder suprir esse avanço, conquistar espaço. Então, eu queria dizer o seguinte, por exemplo, hoje nós temos o ENEI, Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, que é de muito orgulho, que é de grande valia, porque são parentes que estão preparados para a discussão. Toda essa discussão que está vindo aí das redes sociais, que eu sou da antiga, mas eu tenho que me preparar com essa juventude aqui, que tanto me orgulho de luta no Marco, assim, dessa forma, e eu fico lisonjeado. Imagine, pô, se não tivesse essa juventude que aqui está, por exemplo, quando a Sônia fala, vamos ocupar o nosso espaço, a Sônia Guajajara, que representa toda essa luta como ela, a Raoni, o povo Yanomami, o céu vai cair. Então é isso, pessoal. As redes sociais, nós falamos da nossa forma. É claro que temos o objetivo dele, mas nós temos os nossos. E temos aqui também o coletivo Piaberu, quando foi para o Nordeste lutar contra 8 reatores de usina nuclear no Rio São Francisco, que ia acabar não só com o povo tuxá, ia acabar com o Nordeste e acabar com todo o nosso país. Reatores de usina nuclear no Nordeste, a gente não queria isso. O coletivo Piaberu não queria isso, foi lá, participou dessa luta também. E eu quero passar aqui para a Bela, para a Dani, que ela sabe muito mais. Estou emocionado. Que isso? Nós também. A gente vê o quanto que o tempo passa, né? Que a gente já tá aqui falando 1 hora, a gente poderia falar facilmente muito mais, porque fica tantos... Eu podia ouvir vocês por horas. Eu tô aqui assim, ó. Convite. Já fica Pode convite. vir, gente. Na próxima temporada do Pelicast, vocês já estão convidados. Né? Exatamente. Perfeito. Falar da causa. Oralidade, né? Com certeza, a gente vai estar garantindo para falar da luta, então. Mas a gente também é um coletivo de muito amor, né? Isso que a Isabela estava falando. A gente se sente muito só, às vezes, na cidade, né? Ser indígena na cidade, a gente sabe a nossa missão aqui, mas dá vontade de sair correndo às vezes. Né? Principalmente dentro de instituições não indígenas, como uma escola. Né? Eu acho que é um ambiente, às vezes, bem complexo de se estar dentro dessa identidade. Mas é no coletivo, assim, que eu vejo a minha luta e os meus amores também, né? Eu acho que, antes de tudo, agradecer a todos os ancestrais, né? Por ter permitido que eu existisse, pela luta deles, que é muito mais antiga do que a minha, e eu ter dado isso e conseguir conhecer outras pessoas maravilhosas, assim, com essa força também para dividir comigo e, enfim, com certeza isso soma na minha existência. Assim, é o que me mantém aqui ainda na cidade do Rio de Janeiro. Não, dá para ver um brilho, né, no olhar deles, assim, isso é muito bom, porque também nos inspira, porque é importante a gente levar isso no nosso dia a dia, no nosso debate. Vou até fazer uma outra sugestão aqui, rápida, pode? É um livro infanto-juvenil, mas eu lembrei dele por conta das falas de vocês, do povo Munduruku, que é o Daniel Munduruku, um escritor.
né? O livro Caraíba, que é infanto-juvenil, bonitinho, mas a Muito bom. peça que foi, inclusive, eu levei meu filho para assistir, eu tenho um filho de 16, além da Betânia tem um filho de 16 anos, A levei... gente, eu assisti, eu encontrei com ele lá. Exatamente, levei Matheus, de 16 anos, para lá, e é porque eu falei, cara, tem que levar esse moleque, é importante levar esse debate, e a peça foi um grito de resistência, né? E hoje tem livro nas escolas municipais do Rio de Janeiro do professor Daniel Mudou, que tem que ter. Sim, a gente... Exato, a gente fala dessa questão, né, das crianças, é engraçado, porque eu escolhi como livro paradidático um livro do Daniel Munduruku que se chama Coisas de Índio. E aí, quando eu peguei, né, as crianças foram pegar e tal, eu falei, gente, vamos fazer a apresentação do livro, vamos ver como é que é e tal, não sei o quê. Aí, quando eles leram Coisas de Índio, ele, tia, esse livro tá errado. Tia, não está atualizado. Como assim, Coisas de Índio? Eu falei, não, Daniel vai lhe explicar. Porque é justamente ali no recado do autor que ele explica o porquê que ele utiliza a palavra índio, né? Então, as crianças já estavam ali e é essa esperança, assim, pro futuro, né? A gente precisa, apesar de ser uma questão urgente agora, a gente continua, assim, traçando, né, estratégias para o futuro, né? Realmente essa mudança que a gente precisa ver na sociedade, né? Que é difícil. Aí, aos poucos, a gente vai. É isso, assim, acho que pra fechar a gente não deixa de se sentir esperançoso, sabe? Essa é a nossa perspectiva pro futuro. Esperança, união, coletividade, sempre junto, porque às vezes a gente acha que vai tombar, mas aí você olha pro teu parente ali, ele tá em pé firme, aí você respira fundo e fala, não, seguimos, aí às vezes é ele, e é isso, junto a gente pode chegar muito longe. Ekudu Iá. Juntos somos fortes, sabe? Então, hoje, apesar de tantos ataques, nós já sofremos muitos ataques antes. A gente sabe o que é a luta e a gente vai continuar junto e com esperança. E acho que a sociedade também deve ter esperança de um país melhor, de um mundo melhor, né? De uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, que não tenha discrepância de classes, né? De povos. E esse é o nosso objetivo sempre. É garantir que os direitos de todas as pessoas, de cada ser humano independente, seja respeitado. É só isso. E para isso, por o direito, lutar pelo que é certo, a gente vai continuar. E acho que vamos dar as mãos e seguir. E é isso? Agora vocês querem fazer um fechamento? Pô, melhor do que isso, não, já É encerrou. impossível. Eu tô aqui de ouvinte. Não, e a gente Amigo, vai eu só ouvir vim, eu aqui- podia ter ficado ali, ó, atrás da câmera. Todos lá. Porque E eu vim aqui pra ouvir, pra aprender, pra... E vou dizer mais, a gente agora vai ter um toque até de musicalidade, não tem isso? Uma musicalidade que eu garanto que não vai ser a Xuxa dizendo vamos brincar de índio. Garanto! Caraca, me garantia isso, era vamos brincar de... Gente, não, Não, é por favor. possível! Não é possível, então. Né? A gente pode encerrar com um canto, então. Olha aí. Aê! Convenceu, né, Renata? Convenceu. Foi só jogar a Xuxa Convenceu. aqui, trazer a indignação deles. É. Que aí agora... Foi na A raiva. gente não queria fazer, na verdade, porque a gente tá sem nosso instrumento sagrado, que é o maracá. Mas a gente vai na voz, né? Terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, meu sopro, fogo, meu espírito. Terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, meu sopro, fogo, meu espírito. Mãe, eu te sinto sobre os meus pés. Mãe, eu escuto o coração bater. Mãe, eu te sinto sobre os meus pés. Mãe, eu escuto o coração bater. Reia, 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 oh. Reia, 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 oh. Reia, 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 oh. Muito obrigada. Catu Raueire, vamos avançar. Bom, agradeço demais. Bom, não tem mais o que falar. Vamos encerrar assim, ficar mais bonito. Vai ficar mais bonito. Gente, muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigada a vocês, Inatequiel Royer. Obrigada.